meu amigo vascaíno. A Cruz de Malta tá na mão e vem reforços de peso. O Vascão da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre o mercado da bola. Pedrinho tá on fire, meu irmão. On fire para trazer reforços aí pro Vascão da Gama. Vamos falar aí sobre a questão dos zagueiros. Dos zagueiros, Laureano, isso mesmo, porque virão dois. Vamos falar aqui também sobre a situação de ponta e atacante lá para ser a sombra de Vegete. Isso mesmo, cara. Ó, você que não está acreditando, ó, você vai perder. E vai perder mesmo. E o seguinte, meu amigo, vamos falar muito aqui sobre essa situação do processo de venda aí do Vasco da Gama a todo vapor aí, né? O Pedrinho colocou na cabeça que tem que vender. Ontem o Vasco fez um acordo com a ECAP, aí suspendendo a ação também lá no Arbitral. E vamos falar, claro, do Campeonato Brasileiro, porque a gente já tem aí desfalques confirmados e retornos estabelecidos aí para a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Como que passa rápido, não é verdade? Então vamos que vamos, porque agora eu senti firmeza, cara. E vamos começar falando aqui sobre a situação do Campeonato Brasileiro. Alguns clubes estão com jogos a menos, mas ontem terminou ali o primeiro turno, né? O Vasco continua na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, a 8 pontos ali da zona do rebaixamento e a 9 da Libertadores ali. A gente está colocando aqui a possibilidade do G6, né? Que pode chegar até um G9 aí. Mas é o seguinte, domingo, a luta do Vasco da Gama para subir na tabela continua às 19 horas lá em Santa Catarina, na Arena Condá, lá no campo lá da Chapecoense. A gente vai pegar o Grêmio que empatou ontem, o Grêmio que foi roubado ontem contra a equipe do Corinthians, mas é o seguinte, né? O Renato reclamou, o Grêmio está cansado, mas o Vasco não tem culpa disso. O Vasco da Gama vai que vai com tudo aí para tentar esses 3 pontinhos, e pelo que a gente viu ontem, dá para o Vasco fazer um jogo muito bom aí, haja vista que é campo neutro, né? O Vasco já tem desfalques aí confirmados aí, como é o caso do Adson, né? O Souza vai pouco provável que ele vá para esse jogo. No resto aí, todo mundo à disposição do nosso treinador aí, o Paiva, né? Que está fazendo um belíssimo trabalho, o Paiva, correto? Bom, agora a gente fala aqui da situação aqui extra-campo, para a gente falar do investidor, porque ontem aí o Vasco chegou a um acordo aí com a ECAP aí, e a gente foi atrás disso, né, meus amigos? Quando você retira a ação lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no arbitral, é porque já tem um acordo aí extrajudicial, é porque já tem o martelo batido aí para venda aí da Vasco SAF. O seguinte, vocês sabem a minha opinião aqui, mas é uma luta aí que não tem como a gente guerrear. O Pedrinho já colocou na cabeça, 90% da torcida do Vasco quer essa situação da venda aí, e a ação vai ficar suspensa lá durante 90 dias, tanto na Justiça do Rio de Janeiro, como na Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, assim, nos próximos dias, a gente já vai saber o nome aí do comprador da Vasco SAF. Esse nome só não foi divulgado ainda, a gente tem dito aqui, por conta de uma ação que tramita lá na Suprema Corte de Nova York, certo? Que impede aí essa situação da venda, mas não impede aí de falar o nome, né? E esse nome aí a gente vai saber se vai ser Amanda Stanley, se será aí o dono do Chelsea, que vem pesadíssimo aí, né? O Todd Boehly, né? E também o seu Lamarck, que está correndo aí por detrás. Vários investidores aí querendo o futebol do Vasco da Gama, certo? E certo mesmo que o Pedrinho já está
aí calçado sobre essa situação aí de investidor. Isto por quê? Por que a gente está falando essa situação? Pelo seguinte, né? O Vasco está firme e forte no mercado, vai chegar reforços aí sim. As negociações estão demorando porque são reforços de peso, tá? Hoje eu fui atrás dessa parada do Mina, ainda é 10h30 da manhã, tá? E vou falar o seguinte: tem negociação em curso, sim, senhor, com o Mina. E existe também negociação com outro zagueiro tão bom quanto o Mina, tá? Isto significa dizer que o atleta vai chegar e vai acertar com o Vasco? Não, mas a situação estaria muito bem encaminhada, muito contrário do que falou o GE ontem. E a verdade vai prevalecer. Vai chegar 2 zagueiros aqui no Vasco da Gama, assim como a gente passa a situação para vocês aí envolvendo o jogador de lado de campo. Por quê? Olha que dúvida cruel aí é do Pedrinho. Pedrinho indo atrás do Brian Rodrigues aí, que é um jogador que interessa muito o Vasco da Gama. Essas negociações já se estendem há meses aí e surgiu a situação do nome do Michael. O Michael podendo vir aí por empréstimo. Seria uma das prioridades do Vasco da Gama, o Vasco contratar esse jogador junto aí ao Hilal, certo? E o Pedrinho está fazendo das tripas corações aí, para quê? Para deixar o nosso time mais forte, para poder ser competitivo. A mentalidade que mudou, essa é a verdade. Antes montava um time aí para revender jogadores. Agora se monta um time aí para poder competir. E o seguinte, quem acostumou a ver o Vasco da Gama igual o cachorro morto aí, vai ter que se acostumar vendo o Vasco da Gama aí muito forte, né? A situação que é 7-7-1 deixou o Vasco uma situação muito complicada, mas ainda assim o Pedrinho trabalhando firme e forte para poder trazer aí jogadores. E só para finalizar essa situação de reforços, a gente chama atenção aqui para a sombra do Vegete, né? Que é mais um atleta que o Vasco vai trazer aí, certo? Um jogador ali que tenha condições para disputar a titularidade com o Vegete. A gente tomou conhecimento que não vai chegar qualquer um aqui. Então, vai ficar bonito, tá tranquilo, tá favorável, né? E o seguinte, ó, os dias de glória estão voltando. O respeito vai voltar. Tamo junto aí. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.